Oi pessoal, eu sou a Nathalie, sejam bem-vindos ao Fanatic e hoje eu vou falar sobre duas séries muito queridas do meu coraçãozinho e as duas são, digamos assim, que primas, irmãs, parceiras ali, porque as duas estão esmurrando a masculinidade tóxica com bondade. Então vou falar hoje sobre Our Flag Means Death, uma série da HBO Max, e também de Ted Lasso, série da Apple TV Plus, e por que eu acho que as duas têm muitos pontos ali em comum. E se você não é inscrito ainda no canal, por favor se inscreva, apoie o meu trabalho, compartilhe com seus amigos que gostam dessas séries ou que gostam de cultura pop, e deixa um like no vídeo também que me ajuda demais, e vamos falar sobre essas séries maravilhosas. Então Our Flag Means Death é uma série bem recente, né, da HBO Max desse ano, e Ted Lasso já tem 2 temporadas. Então, quando eu comecei a assistir Our Flag, eu pensei, nossa, isso aqui me lembra um pouco Ted Lasso, né? Então, se você gosta de uma e não conhece a outra, vou falar um pouquinho das duas, pra vocês saberem mais ou menos qual que é a história. Então, Ted Lasso vai contar a história do Ted Lasso, que é um treinador de futebol americano, e ele vai pra Inglaterra treinar um time de futebol de pé, né? Futebol que não é americano. E as circunstâncias que ele vai pra lá é justamente porque ele não sabe das regras, né? Ele tá indo assim, fadado ao fracasso. Só que o Ted, ele é uma pessoa muito diferente e ele explora ser técnico de uma forma muito diferente. Então a gente vai ver esse cara que tem tudo pra dar errado, conquistando ali a sua equipe aos poucos, né? E mostrando pra sua equipe, né, que ser um time é muito mais, né? Ele vai muito pelo lado das pessoas que estão ali do que necessariamente pela técnica. Já Our Flag Means Death conta a história do Stede Bonnet, que é um cara muito rico e que ele tem esse sonho de velejar, né, de ser um pirata pelas águas ali. Então o que ele faz? Ele compra um navio, né, e junta ali uma tripulação pra poder ser pirata. Só que ele não é exatamente um bom pirata, né? O Stede, ele é uma pessoa muito sensível, delicada, né? Ele é rico, criado, né, no meio de gente rica que não sabe essa vida, né, safa ali dos piratas. Então ele se vê ali como líder de uma tripulação que não quer saber dele, que não confia nele, e aos poucos ele vai ter que mostrar que ele tem também o seu valor, né, de explorar a pirataria de uma outra forma. Então o primeiro ponto que eu queria falar aqui sobre as duas séries é justamente esse setup, né, a ambientação das duas séries, como tem essas similaridades. Então as duas séries são contextualizadas ali em universos que são muito masculinos, né, muito viris, muitas vezes violentos, né, e as duas séries desconstroem isso, principalmente, né, partindo dos seus improváveis líderes, né, tanto o Ted quanto o Stede. Eles são caras mais sensíveis e que têm uma visão diferente ali daquilo. E nas duas histórias a gente também vai vendo como que a equipe, a tripulação vai sendo tocada pela forma como esses líderes enxergam o mundo, né? E como eles passam a ver que, tipo, isso aqui também é válido, isso aqui também é legal. E eu acho que isso é genial, porque as duas séries são séries que eu, pessoalmente, não tomaria atitude pra assistir, né? Tanto Ted Lasso foi anunciado, eu fiquei, uma série de futebol. Não vou assistir uma série de futebol, não tem nada a ver comigo. E Our Flag já não. Our Flag eu já tinha mais interesse em assistir, porque eu gosto de histórias de piratas. Mas realmente foi muito diferente do que eu imaginava. As duas séries são muito sensíveis. Então isso pra mim foi muito surpreendente quando eu comecei a ver Ted Lasso. E quanto eu fiquei apegada e emocionada assistindo a série. E o mesmo aconteceu aqui com Our Flag. Eu pensava que seria uma série divertida, mas eu não pensava que seria uma série tão sensível e tão emocionante como ela acabou se tornando. E eu acho que isso é interessante porque também abre a possibilidade das duas séries pegarem um público que talvez não assistiriam essas séries se soubessem, né, da abordagem delas. Mas por ver ali um universo que interessa aquelas pessoas, né, o futebol e a pirataria, fica com vontade de assistir e aí acaba indo e descobrindo histórias que são diferentes e que são abordadas de uma forma diferente. Segundo ponto que eu quero falar aqui são os personagens. Então, nas duas séries a gente tem equipes, então os dois grupos são bem diversos, né? E os dois grupos eu acho que começam sem ser grupos de verdade e eles acabam desenvolvendo e lapidando esses laços ao longo da temporada. Além de, nas duas séries, desmistificar esse lance de você se aproximar, né, das pessoas, dos seus brothers ali, dos seus camaradas, e de incentivar realmente o carinho, o amor, de formas um pouco diferentes de uma série pra outra, mas no final das contas é isso. É afeto, é carinho, é respeito, eu acho que isso é muito legal. E também queria fazer alguns paralelos aqui de 4 personagens, né, 2 de cada série. O primeiro é bem óbvio, que é o Ted e o Stede Bonnet, como eles são similares em vários aspectos, e não só porque eles são líderes improváveis que precisam se provar
numa circunstância muito diferente pra eles, mas também porque os dois personagens têm passados e traumas que são trabalhados ali na série, né, que envolvem as suas famílias, que envolvem os seus pais. Então eu acho que os dois, assim, se eles se conhecessem pessoalmente, eles iam se dar super bem, eles iam ser insuportáveis juntos, porque eles têm muito a mesma energia. E outro paralelo que eu queria fazer é entre o Barba Negra e o Roy Kent, porque eu acho que os dois me passam muito a mesma vibe, porque eles são figuras icônicas e figuras viris, né, que tem essa casca grossa, assim, e os dois a gente vai descobrindo com o tempo que são, na verdade, amorzinhos, e que têm um coração enorme, e que são muito carinhosos, e que demonstram da sua própria maneira, né, e que essa figura é muito também criação de como as pessoas enxergam essas figuras, né, e não necessariamente quem eles são de verdade. Então eu acho que o Roy e o Barba Negra têm também a mesma vibe pra mim nesse sentido. E o terceiro e último ponto que eu queria ressaltar aqui é a representatividade e como cada série acaba abordando de uma forma diferente. Então, Our Flag Means Death, eu acho que já se tornou um marco e um ícone pra comunidade LGBTQIA+. Eu acho muito incrível o quanto essa série enganou a gente, né? Tipo, os 3 primeiros episódios, quando saíram, parecia que era uma série, e a partir do quarto vira outra, vira realmente um romance, e não só um romance, mas um romance entre 2 homens, e um romance incrível, um romance que você engaja, e que você torce, que você sofre, que você fica feliz, e que você shippa. Então, assim, Our Flag é sensacional por isso. Eu achei realmente incrível o romance dessa série, e eu estou já maluca pra que eles renovem essa série, pra eu continuar acompanhando esse casal. E ainda no aspecto do arco-íris, a gente tem Jim, que é uma pessoa não binária dentro da série, e de uma forma tão natural que eu achei muito incrível. Tipo, a história de Jim não envolve o fato de ser uma pessoa não binária, mas isso tá lá, né? De uma maneira muito natural, a tripulação passa a tratar Jim, quando fala, né, sobre Jim, usando os pronomes they, them, que seria o equivalente ao elo, delo aqui no Brasil, né? E a história de Jim envolve outras coisas. Então eu acho que, de uma forma geral, né, todos os personagens das duas séries são muito tridimensionais, né? Eles não ficam lá só como artifício de narrativa, eles são realmente personagens. Então eu fiquei muito contente que teve essa representatividade na série de uma forma tão natural e super normalizada, e pra ter cada vez mais, né? Porque eu acho que a questão da não binariedade ainda é muito pouco falada no audiovisual e, enfim, história de uma forma geral. Então eu acho muito legal que Jim exista em Our Flag. Já Ted Lasso não tem personagens LGBTQIA+, pelo menos não por enquanto. Vamos torcer para que na terceira temporada a gente consiga explorar isso também, porque eu acho que tudo que Ted Lasso se propõe a falar, fala muito bem. Então seria muito legal se a gente tivesse esse tipo de narrativa também na série. Vamos torcer. Então eu queria destacar 2 pontos de representatividade de Ted Lasso que eu, pessoalmente, acho muito legais. O primeiro deles, que a gente tem mulheres muito fodas. Eu acho que isso é muito importante porque a gente tá falando de uma série que se passa num universo muito masculino e que pode ter muitos homens assistindo, né? Porque fala de futebol e tudo mais. E a gente tem personagens como a Rebecca e como a Keely, que são muito fortes, muito fodas, mas também muito sensíveis, que têm altos e baixos, que são mulheres reais. Então eu acho isso muito incrível. E também outra coisa que eu queria destacar é que na segunda temporada a gente teve mais espaço pro Sam Obisanya, que é um dos jogadores nigerianos ali do time, do AFC Richmond. E eu gostei demais disso. Ele teve 2 narrativas ali principais, né? Uma delas envolvia ele liderar um protesto contra um dos patrocinadores do time, que foi uma coisa muito corajosa e muito foda que fizeram. E também teve o romance dele. Então o Sam, pra mim, ele virou tipo um galanzão. Ele virou um dos pontos fortes da temporada. Então é muito legal que a gente tenha um homem negro de pele escura tendo esse espaço, né? A série é do Ted Lasso, mas eles dão também espaço para outros personagens, e eu achei muito importante que um desses personagens foi o Sam. Então é isso, se você conhece Ted Lasso, não assistiu Our Flag ainda, ou se você conhece Our Flag, não assistiu Ted Lasso, por favor, essas séries, elas são, ó, ali, parceiras, migas, irmãs, brothers. Então eu recomendo demais as 2 séries, elas são muito
quentinho no coração, divertidas, emocionantes, legais, então recomendo demais. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Eu tô sempre falando de cultura pop por aqui. E você pode também me encontrar lá no Tênis Verde, que é o meu podcast de cultura pop. Teve episódio de Ted Lasso da segunda temporada e teve episódio indicando Our Flag Means Death. Vou deixar tudo linkado aqui na descrição. Segue lá que é muito legal. E é isso, deixa aqui nos comentários se vocês se interessaram pelas séries e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!